mestre em Administração de Empresas pela FUCAP, especialista em Administração Hospitalar e dos Serviços de Saúde por São Paulo, em Ribeirão Preto, especialista em Auditoria e Enfermagem, auditora da qualidade pelo Instituto Qualisa de Gestão do Rio de Janeiro, e é uma practitioner em PNL, né, que é o Programa de Neurolinguística, uma formação internacional em coach. Então, Rosana, nesse momento, nós passamos a palavra para você. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente atendendo o convite de pessoas tão queridas como a Giovana, o Florencio e demais colegas da Faculdade Novo Milênio. Esse nosso bate-papo de hoje, né, é sobre como vai ser o comportamento após a pandemia, a liderança 4.0, como que nós estaremos preparados para o novo normal. Eu queria saber, Giovana, se eu vou estar conduzindo, você vai perguntando, qual vai ser a dinâmica? A condução é sua, fique à vontade. Ok. Eu peço que, se tiver necessidade, que vocês falem comigo, né, que tenham alguma dúvida, queiram me interromper, não tem problema. Bem, eu poderia dizer para vocês que, após a pandemia, as pessoas que tiverem um comportamento mais adequado para essa situação terão maiores sucessos. Mas eu acredito que disso vocês já sabem. Então, eu vou estar falando aqui para vocês sobre 2 tipos de comportamento que nós vamos estar experimentando e que nós experimentamos ao longo da nossa vida e que podem garantir mais sucesso para a gente ao longo dessas novas descobertas, dessas experiências que nós estamos passando nesse momento, fazendo coisas que a gente não imaginava, por exemplo, todos tendo aula online, né, sem ser, muitas vezes, opcional. É o que a gente tem para hoje. Pessoas trabalhando em modo home office, quando isso existia, mas numa demanda muito menor. E hoje algumas empresas já estão pensando em manter essa modalidade pós-pandemia. Eu diria para vocês que nós temos 2 questões primordiais para estarmos falando a respeito dos nossos comportamentos de agora para frente, né, daqui em diante. E uma delas é o que nós pensamos, vai nos dar direção. Dentro do que nós pensamos, se esses pensamentos nos limitam ou se nos potencializam. E essa questão do pensamento está muito interligado com a nossa comunicação. Porque normalmente nós comunicamos aquilo que pensamos. Mesmo que eu tente não falar sobre o que penso, eu acabo expressando na minha comunicação não verbal aquilo que passa na minha mente, os meus pensamentos. Outra questão primordial que eu quero colocar para vocês é o tipo de pessoa que você é. E aí eu dividi essas pessoas em 2 tipos, seguindo a orientação de um psicanalista e um professor muito estudioso chamado Viktor Frankl, que ele colocava o seguinte, que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que esperam que o mundo faça algo por elas e as pessoas que vêm ao mundo fazer algo melhor para este mundo. Ou seja, elas vêm fazer alguma coisa para tornar esse mundo melhor. Então, voltando aqui na questão dos pensamentos limitantes, que é daquelas pessoas, né, o que a gente pensa nesse momento? E ao longo da nossa vida, como foram nossos pensamentos em relação à vida, em relação ao que vou fazer daqui para frente? Quais são as palavras que eu uso no meu dia a dia? Por exemplo, nós estamos aqui participando desse momento, dessa live, e eu poderia dizer para vocês que eu vim porque eu precisava vir aqui falar isso para vocês.
Eu vim porque eu escolhi estar aqui para falar isso para vocês. Então, ou eu vim porque eu quero falar isso para vocês, sobre esse tema tão importante que fala sobre conhecer a si mesmo, né? O autoconhecimento. Quando nós usamos determinadas palavras, nós nos colocamos em posições diferentes, né, em relação à vida. Quando eu digo eu preciso estar aqui, é como se eu estivesse dando uma satisfação para a vida, para alguém, eu precisava mostrar isso. E quando eu digo eu escolhi estar aqui, eu assumo as rédeas da minha vida e digo para vocês, eu escolhi porque faz parte de um objetivo de vida, eu escolhi porque eu sou uma pessoa que gosto de compartilhar conhecimentos, eu escolhi porque a vida, né, uma das premissas para mim nessa vida é colaborar. Então, quando eu utilizo a palavra eu escolhi, no lugar de eu preciso, eu quero, né? Eu estou tomando para mim as responsabilidades sobre as minhas escolhas. Então, o princípio está aí em relação ao que pensamos e ao que fazemos, como utilizamos as palavras. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do dia a dia, de algo que aconteceu recentemente comigo. Eu fui convidada para um encontro de um casal, né, vai se casar agora na pandemia, e eles vão fazer uma pequena confraternização. Então, eu escolhi não participar, porque eu venho orientando meus filhos de fazer isolamento social, e entendi que essa decisão estaria mais congruente com o que eu venho falando para eles, o que eu oriento. Então, quando eu fui falar para essa pessoa que eu não iria, eu não disse, eu não posso, eu tenho outro compromisso. Não, eu disse, eu escolhi não participar, porque eu entendo que dessa forma eu vou ser mais congruente com os meus filhos, dentro do que eu venho orientando a eles, né, em relação a esse período da pandemia. E ficou tudo ok. Então, a gente, quando assume para a gente, né, a responsabilidade sobre as decisões que a gente toma, como vamos nos comportar, o que nós fizemos de planos para a vida, eu digo a vocês que a vida passa a ser algo que fica mais sob o nosso controle. Lógico que nós não conseguimos controlar tudo, mas do que é passível de controle, a gente acaba escolhendo fazer de determinada forma, né, de uma forma ou de outra. Quando eu falo também em pensamentos limitantes, nesse momento principalmente em que nós estamos vivendo situações que a gente não contava, né, estar passando, por exemplo, vocês escolheram ter aulas presenciais, nesse momento que está sendo possível, né, e seguro estão sendo as aulas online, EAD. E se eu falasse para mim, nos meus pensamentos limitantes, o seguinte, não, aula online para mim não dá. Então, esse é um tipo de pensamento limitante que a gente coloca, né, na programação neurolinguística como um pensamento sobre generalizações, onde eu generalizo, assim não dá. Tudo na minha vida acontece de uma forma ruim. Ou eu, para conseguir alguma coisa, sempre tenho que me sacrificar. Então, essas palavras, como a gente já ouviu, né, inclusive é uma frase bíblica, as palavras têm poder. Quando nós utilizamos esse tipo de palavra, que coloca um fim, um ponto final, nós informamos para o nosso cérebro isso, de que dali para frente não existe mais nada a ser feito. Agora, quando nós alimentamos pensamentos que nos levam a progredir, nós podemos dizer o seguinte, tudo bem, eu escolhi a aula presencial, mas
E se eu pudesse experimentar a aula online? Como que eu ia me comportar? Que ganhos eu teria? Estaria perdendo alguma coisa? Possivelmente. Mas o que mais é possível a partir do momento em que eu me colocar disponível para a experimentação do novo? E isso vai acontecer daqui para frente, quando nós estivermos em ambientes, né, com mais pessoas e que a gente tenha que usar a máscara, em que a gente tenha que evitar os abraços, que o povo brasileiro, né, é um povo mais quente nesse sentido, que gosta de abraçar, beijar e fazer cumprimentos mais calorosos. E se eu experimentar não fazer isso tudo, mas mesmo assim ser uma pessoa que tem muitas amizades, ou uma pessoa que é carinhosa, ou uma pessoa que gosta de estar presente? Então, é um momento de utilizarmos flexibilidade. Quando eu coloco que os pensamentos podem limitar ou nos fazer progredir, é em relação à forma, né, com que colocamos as palavras e também a forma com que pensamos. Porque acho que vocês já ouviram falar por aí, que falou, tem formação em coach, o coach fala, seja positivo. Não é bem assim. Pense positivo. Porque se não existir uma congruência, uma harmonia entre o que você pensa e o que você realmente transmite para as pessoas, isso não vale de nada. Então, o primeiro exercício é nos colocarmos em posição de abertura para o novo. Como seria se eu experimentasse? Se eu sempre saio de casa e dobro a esquina à direita, passo pela primeira rua à esquerda e chego no meu trabalho, na minha faculdade, por que não experimentar hoje fazer um caminho inverso? E observar o que tem ali, quais são as lojas, quais são as cores dos prédios, o que tem de novo. Então é um pouquinho de mudança de comportamento, inclusive no sentido de experimentação, no sentido de observação. E se eu passasse a ouvir mais, ao invés de só dar opiniões sobre o que eu vejo? E se eu pudesse sentir um pouquinho? E se eu pudesse me colocar no lugar do outro e entender como as pessoas estão se sentindo hoje? E aquelas que falam que pandemia não existe, que a doença não existe, o que será que passa na mente dessas pessoas? E as que acreditam? Então, a gente começar a se colocar um pouquinho no lugar dos outros e imaginar o que essas pessoas podem estar sentindo, podem estar passando nesse momento e buscar compreender. Ouvir pessoas que falam de forma diferente, né, que pensam de forma diferente da gente, porque todo mundo pensa diferente. Nós podemos encontrar pessoas que pensam um pouco mais parecido com o que a gente pensa. Mas que crescimento nós teríamos se ficássemos presos nessas mesmices? Então, a abertura ao novo, esse é o momento. Quando a gente fala também do tipo de pessoa, aquelas pessoas que esperam que o mundo faça algo por elas, né? O Viktor Frankl, ele viveu na Alemanha, ele era judeu, e ele ficou preso nos campos de concentração. E mesmo dentro desses campos, ele fazia uma pesquisa para entender qual o sentido que as pessoas davam à vida. E ele percebia, muitas vezes, que as pessoas que se colocavam numa posição de depressão, né, a doença propriamente dita, elas esperavam que a vida fizesse algo por elas. E falavam, vida, sorte, eu acho que vocês já ouviram essa frase. E elas colocavam, por que isso acontece comigo? Por que tinha que ser assim para mim? Por que a vida foi tão dura comigo? E algumas pessoas que ele conversava, ele percebia, pessoas que levavam a vida de uma forma um pouco mais leve e que conseguiam e buscavam, né, seguir seus caminhos de conquistas
querendo acrescentar algo para o mundo, querendo contribuir, querendo socializar. E essas pessoas falavam, eu me comporto dessa forma porque eu quero oferecer algo melhor para o mundo. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Em qual dessas posições que vocês se encontram hoje? Algumas pessoas hoje podem não estar saindo de casa, inclusive pelo medo, né? Por que que isso está acontecendo? E se eu sair, como vai ser? E ao invés de experimentar, pensar, se eu for sair, o que eu posso fazer para não correr o risco de uma contaminação, ou para não contaminar minha família? Quais são os planos, né? E em cima desses planos, ir aliviando o estresse para que as coisas possam transcorrer um pouco melhor. Bem, nós colocamos tudo isso aqui até agora para dizer para vocês que autoconhecimento é o início, o meio e o fim. E por que falar de autoconhecimento se a gente veio aqui falar de liderança 4.0? Porque nós estamos no momento do humano. As empresas perceberam que a tecnologia já vai a todo vapor, que as máquinas já fazem coisas que a gente nunca esperava que elas fizessem. Hoje em dia o Google está buscando as nossas emoções, mas que o que o homem pode fazer para ser insubstituível é ser humano. E como que ele pode ser humano? Conseguindo conhecer as outras pessoas nas necessidades que elas têm. E isso em todas as áreas de trabalho, em todas as áreas da nossa vida também, inclusive nas amizades. Essa questão de ser humano foi discutida no último congresso que teve sobre recursos humanos, né, nos Estados Unidos, e juntou várias empresas, como Google, LinkedIn, e Facebook, e várias outras, e discutiram de que forma que a gente poderia, né, os profissionais poderiam estar influenciando na vida das outras pessoas, no ponto de vista positivo, atendendo às necessidades dos outros. Então, quando uma pessoa chega numa empresa hoje, que seja num hospital, que é a nossa área, né, afim, elas às vezes não buscam só o tratamento de saúde. Elas querem ser acolhidas, outras querem ser ouvidas, e às vezes chegam irritadas por algum outro motivo que a gente nem sabe qual é, mas que gostariam de ter a sua necessidade atendida, mesmo que seja uma demanda extra, né? Não necessariamente naquilo ali que ela vai buscar no serviço de saúde, que seja uma consulta, um procedimento, um atendimento por um profissional de saúde. O acolhimento vai muito além, né, da prestação do serviço. Então, eu falo de autoconhecimento porque a gente já sabe hoje que não tem como a gente conhecer o outro sem conhecer as nossas próprias demandas. Então, como eu vou entender do que a outra pessoa está precisando, o que ela pode estar sentindo, se eu me mantenho naqueles sentimentos, né, e emoções primitivas? Raiva, tristeza, dor. Como? Às vezes a gente nem sabe quais são os sentimentos que passam na nossa mente. Se alguém faz algo que deixa a gente nervoso, agora sentindo aquele aperto aqui no peito, e não saber dizer, o que você está sentindo? Não sei, acho que é raiva, será? Então, a gente se conhecer um pouco mais, começar a compreender as nossas próprias emoções, para poder lidar com o outro, e chegar o mais próximo possível, né, de entender qual é a necessidade das outras pessoas. Isso a gente chama também... me fugiu a palavra, mas a empatia, me desculpe. A gente chama também de empatia. A empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né? Não necessariamente entrar na emoção do outro, mas valorizar, buscar compreender e chegar
o mais próximo possível do que aquela outra pessoa está sentindo naquele momento e qual a necessidade que ela gostaria de estar sendo atendida. Vários autores hoje já colocam que liderança é levar o outro a um nível que nem ele mesmo entendia que poderia chegar. Então, o líder, quando ele faz esse papel de incentivar, desenvolver, acompanhar os seus liderados, ele precisa saber um pouco sobre essas pessoas, como lidar com pessoas, quais são as necessidades que as pessoas têm. Algumas pessoas gostam de serem motivadas através de elogios dos seus trabalhos, reconhecimento. Outras pessoas já entendem que, se for ouvida, ela já vai se sentir mais motivada para trabalhar. Como que eu posso fazer para convencer essas pessoas a alcançarem os objetivos da empresa ou seus próprios objetivos pessoais? A gente fala também, nessa linha, que os objetivos de uma pessoa, né, meu, de vocês, ele deve estar alinhado com os objetivos do nosso trabalho. Porque fora isso, nós vamos observar em algumas pessoas que falam assim, nossa, um desânimo de trabalhar. Quando acordo de manhã, eu não tenho vontade de ir para a minha empresa. Ou eu não tenho vontade de entrar aqui e assistir a aula da faculdade. E aí eu diria para vocês, e perguntaria, né? Mas o que você espera do seu futuro? O que te fez buscar fazer essa opção por esse trabalho, ou por esse estudo, por essa faculdade? E estar aqui onde você está, o que te fez tomar essa decisão? Foi porque você precisava ou porque você escolheu? De repente você escolheu e esqueceu que escolheu, porque chegou no meio do caminho, o percurso era tão longo que você se perdeu e começou a levar aquilo, né? A gente fala assim, empurrando com a barriga. Eu vou levando para até um dia terminar e dar graças a Deus que eu terminei. Mas quais são os ganhos que eu vou ter quando esse momento chegar? Tinha uma empresa que fizeram uma pesquisa com os funcionários e chegaram à conclusão, né, que eles se cansavam muito durante o dia indo buscar matéria-prima no almoxarifado. Eles tinham que construir um navio. Então era um galpão enorme e, percebendo essa necessidade, os gestores resolveram trazer a matéria-prima para mais próximo dos profissionais. E aí, assim foi feito, várias caixas, todos os dias abasteciam, né, esse mesmo espaço, bem mais próximo da equipe. E essa equipe foi avaliada, né, o seu desempenho após essa ação. E o que foi percebido? Que o desempenho reduziu, que o trabalho reduziu o ritmo, as pessoas desanimaram. E aí foram entender por quê. Aí perguntaram para um e para outro e eles comentavam, porque quando a gente olha para essa quantidade de caixas que tem aí, desanima, parece que o trabalho nunca vai terminar. Então, com isso, perceberam que se eles diminuíssem a quantidade de trabalho, colocassem somente as caixas que seriam utilizadas durante aquele dia, a sensação de dever cumprido no final do dia daria mais ânimo para essas pessoas. Eu gostaria de comparar isso ao ritmo de vocês na faculdade. Ao longo de muitos anos, provavelmente, vocês se prepararam para chegar onde chegaram até agora. Falta um período, né, um curto período aí pela frente, e vocês a cada dia precisam estar mais motivados. Observem em vocês e nos liderados de vocês daqui a pouco, né, que a motivação, ela pode ser dada em doses homeopáticas, ou seja, em pequenas doses diárias, para que você chegue no momento em que você está hoje, com ânimo, com vontade, com sensação de dever cumprido, podendo festejar as vitórias, e isso vai te dar mais ânimo para você continuar.
vocês hoje na faculdade, dependendo do período em que você se encontra, festejem cada final de período, festejam em cada mês vencido. Aí cada um de vocês vai perceber em que momento é mais importante vocês se sentirem motivados. Nesse momento que nós estamos passando agora, de pandemia, vocês afastados da faculdade, né? Assistindo aulas por aqui, pelo meio eletrônico, o que vocês poderiam fazer para ter mais ganhos? Sentir a sensação de dever cumprido a cada semana? Hoje eu falo para vocês que nós estamos gratos por estarmos aqui, por estarmos com saúde. Então, cada dia nessa pandemia é um dia de vitória, é um dia para a gente comemorar e sentir que estamos bem, estamos vivos, estamos conseguindo progredir e entrar nesse novo momento sendo pessoas cada vez melhores. E isso é importante também que seja feito ao longo do caminho, junto com as pessoas que trabalham com a gente. Eu faço coordenação de uma equipe bem grande, numa unidade de urgência e emergência, e o que nós percebemos no início da pandemia foi justamente a insegurança, o medo, e como seria, né, sair de casa para chegar no trabalho e depois retornar para casa podendo estar levando um vírus que contaminasse a família. Então, o que nos fortaleceu foi parar, reconhecer quais eram as nossas necessidades, cada um, né, reconhecer as suas necessidades e fazer plano. E quais foram os planos? O meu plano, por exemplo, foi planejar como seria a minha ida e volta para casa. Então, esse percurso foi calculado. Eu entendia quais eram os meus medos, que principalmente era de me contaminar e trazer contaminação para minha família, e busquei me munir de proteção. E isso tem acontecido até hoje, não me contaminei, pode ter sido por acaso em alguns momentos, porque a exposição é muito grande, mas eu entendo isso como o meu dever cumprido, comigo e com a minha família. E junto à minha equipe, a sensação é a mesma. E vocês, o que vocês têm feito para conseguir sair de casa, para fazer novos planos, para conseguir concluir os planos de vocês, o que vocês têm feito até agora? Qual é o ambiente, isso é importante, você entender qual é o ambiente em que ainda ocorre algum tipo de dificuldade para você conviver, saindo na rua, é estar em casa, ou é no trabalho, tem algum ambiente em que as suas emoções oscilam mais e que você percebe que precisa estar mais fortalecido? Porque se você está se formando, né, para ser um gestor, ou se você já é gestor em alguma área que você atua, ou se você é um colaborador, é importante que a gente perceba quais são, né, as emoções que estão hoje ainda instáveis e buscar atender a necessidade dessa demanda que você está trazendo. Porque quando nós estamos com essa parte emocional mais resolvida, nós ficamos mais atentos, nós conseguimos fazer o que deve ser feito. Fora isso, a tendência é que a gente fique numa situação meio vulnerável, porque o medo nos paralisa. E quando a gente consegue chegar a um consenso, né, em relação ao que eu devo fazer, como eu vou fazer, quais são os ambientes que me causam mais desconforto, e resolver essas questões comigo mesmo para lidar com a equipe, com o grupo, isso fica muito mais fácil. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o que vocês esperam, né, encontrar após a pandemia? E que vocês comecem a pensar sobre isso e façam pequenos, vamos dizer assim, videozinhos na sua mente, porque a nossa criatividade, ela vale mais do que o conhecimento. Isso quem dizia era Einstein. A nossa criatividade, nossos pensamentos criativos, eles valem mais do que o conhecimento, porque é através dele que a gente cria, né, através deles, a gente cria os ambientes que nós estamos projetando viver dali para frente.
que seja criar aqui, como eu falei para vocês, que eu criei a minha rota, né, o meu fluxo de ida e vinda do trabalho para não me contaminar. Antes eu fiz isso mentalmente. Então, quando a gente mentaliza e pensa, vamos ajustar aqui, o que eu preciso melhorar nessa outra parte, eu já faço o início do plano. E o que poderia acontecer para esse plano não dar certo? E se não der certo assim, de que outra forma eu posso fazer? E focar os nossos pensamentos nas soluções, e não só no problema e nem só nas pessoas. Pelo contrário, afastar os problemas das pessoas e trabalhar sugestões para que possa melhorar. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu essa semana lá no meu ambiente de trabalho. Como eu falei, eu faço a coordenação, né, de uma equipe grande de enfermagem, e nós precisamos essa semana remanejar uma pessoa, porque teve uma falta de última hora, e o nosso enfermeiro, que estava responsável por esse remanejamento, eu solicitei que ele fizesse, né, essa ação. E na hora, como já tinha 2 horas do início do plantão, as pessoas já estavam organizadas nos seus postos de trabalho, ele se sentiu um pouco desconfortável em fazer isso. Aí ele me falou assim, mas puxa vida, essa pessoa tinha que atrasar? Ela não pensa no que está acontecendo aqui, que todo mundo já está organizado? E aí ele falou assim também, e esse pessoal desse outro posto, onde estavam precisando, né, fazer a relocação dessa pessoa? Por que eles reclamam? Não poderiam ficar mais tranquilos? Ou seja, ele estava tão chateado e desconfortável em ter que remanejar uma pessoa que já estava organizada, né, no seu ambiente de trabalho, que ele começou a colocar culpados, encontrar culpados, né? Ou seja, ao invés de focar na solução, ele começou a focar nas pessoas. E isso não levaria a nada. Até que eu conversei com ele, vamos lá, vamos remanejar? E aí depois a gente conversa sobre essas outras questões. E assim foi feito e foi resolvido. Então, quando vocês tiverem e encontrarem objeções, né, nesse momento, e em outros momentos da vida também, busquem separar o problema das pessoas. E, pelo contrário, se junte a essas pessoas e coloquem junto com elas. E aí, então, quais serão as soluções que nós vamos encontrar para esses problemas? Se o problema hoje é a aula online, é a internet, o que nós podemos fazer para solucionar? Se o problema hoje vai ser como vai ser lá no ambiente, né? Vamos dar sugestões, e de preferência mais de uma sugestão, e colocar algumas questões, e se isso aconteceu, aquilo, o que mais a gente pode fazer? E assim nós vamos estar muito mais preparados para qualquer adversidade. Isso na liderança é super importante, porque dentro da equipe são muitas ideias, e quando você quer colocar as pessoas, né, para pensar, para encontrar novas possibilidades de fazer algo ou de solucionar um problema que aparece no dia a dia, nada melhor do que perguntar, como você faria? E o outro, qual a outra opinião? Ou, gente, vamos lá, vamos reunir aqui. Quantas sugestões a gente tem para resolver esse único problema? Coloca o problema sentadinho lá e as pessoas vão ajudar a resolver o problema. Essa é uma técnica também que a gente utiliza para entender que as pessoas fazem o melhor que elas podem com os recursos que têm. Então, isso quer dizer que a gente não é ruim, a gente não erra tanto. Nós fazemos o melhor que podemos com os recursos que a gente tem. Porque se a gente soubesse fazer de outra forma, nós teríamos feito. Entende? Então, para a gente reconhecer isso na gente, não encher-se de culpa, né, por determinadas questões, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assado, eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter tomado uma decisão diferente na minha vida. Não, eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. Se de repente fosse hoje, a decisão certamente seria diferente ou não. Então, esse recurso também
de reconhecimento, né, faz com que a gente consiga progredir. Por quê? Existem pessoas que buscam perfeição. E buscar a perfeição, que é uma característica que algumas pessoas têm, de querer que as coisas sejam sempre perfeitas, que saiam perfeitas, está muito ligada a isso que eu coloquei, de você compreender que que você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha. E hoje, como vai ser? Vamos avançar um pouquinho mais? Então, não se paralise por querer fazer algo perfeito para você, na sua vida, ou na vida da sua equipe. Busquem sempre progredir. Reconheçam que aquilo ali poderia ter sido melhor, isso não tem problema, e que na próxima vez vocês vão fazer de uma forma melhor. Um passo de cada vez, cada dia conseguindo alcançar algo melhor. Porque se fosse tudo perfeito, não teria nada que a gente pudesse fazer para melhorar, não é mesmo? Bem, eu acredito que a gente possa estar conversando um pouquinho mais agora. Vocês querem fazer alguma interferência, Giovana ou Florencio? Ou eu posso continuar? Rosana, temos vários elogios e várias perguntas aqui, né? Então seria um momento oportuno para que você já, né, indicasse algumas coisas aqui. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente. A Tânia Carvalho, ela disse que está muito encantada, né? E ela diz, né, que não tem como entender o outro se não nos colocarmos no lugar dele. A Ana Angélica e a Renata, elas disseram que estavam precisando ouvir isso. Estamos num momento de muitas reflexões, muito encantados com a sua serenidade. A Gisele Obrigada. fala da empatia, ela deve ser base de toda a área, principalmente da saúde. A Liana dizendo que é um tema muito oportuno e abordado brilhantemente por você, Rosana. Gratidão, obrigada. A Priscila, a Daphne e a Paula dizendo que é uma ótima reflexão para finalizar o dia e preencher com motivação para a semana. E a professora Jeane diz que uma palestra maravilhosa e excelentes dicas. Então, nós vamos agora às nossas perguntas. Vamos lá. O Paulo Alves, ele diz assim, que a área da saúde é uma área bastante extensa e que necessita de bastante foco e determinação para a conclusão eficaz de cada modalidade. E quanto mais ele se aprofunda, né, vejo profissionais supercapacitados e desde cedo correram em busca das suas capacitações. Com base nisso, se a pessoa foi procrastinadora durante boa parte da vida e decidiu meio tardio a dar um rumo nos seus estudos, tem como correr atrás na área da saúde, mesmo estando numa faixa etária onde a maioria já está formado? Eu acho que é uma pergunta, sim, né? É uma reflexão, né? Sim. Então, vamos lá. Eu entendo que você, Paulo, né? Você deve ter dado atenção a outras coisas em outros momentos, nos outros momentos, né, da sua vida, e que nesse momento você tenha percebido o quanto é importante dar atenção à área que você se identificou. Então, para conhecimento, não existe limite. E não existe você dizer que hoje você está menos ou mais capacitado, você está capacitado em um nível. Se daqui para frente você vai buscar evoluir nesse nível, você é livre para isso. Existem pessoas que em pouco tempo conseguem alcançar um nível bem alto em relação a algo que elas querem se especializar. Nesse ponto eu vou até dar um exemplo meu. Eu sou enfermeira há 20 e tantos anos, que agora eu não me lembro nem quantos certinho, mas foi com uns 20 anos de formação que eu resolvi, né, realizar um sonho que eu já vinha alimentando em doses homeopáticas ao longo da minha vida, que era trabalhar o desenvolvimento pessoal. E isso aconteceu porque eu percebia que, atendendo os pacientes, eu conseguia atrair esses pacientes para as minhas consultas,
mas nem sempre eu conseguia alcançar o resultado desejado. Por exemplo, um diabético cuidar para que a glicemia se mantivesse estável. Então, eles adoravam conversar comigo, me achavam assim, calma, atenciosa, mas e daí? Eu gostaria de oferecer para eles algo mais consistente, que eu conseguisse mexer realmente com a mentalidade dessas pessoas, para que elas tomassem decisões mais acertadas para a vida delas. E isso com 20 e tantos anos de formada. Eu poderia pensar que era tarde, que de repente não ia conseguir, para quê, né, que eu ia fazer isso, mas existia em mim uma vontade, um desejo de realizar esse sonho pessoal. E eu venho fazendo isso há 3 anos. E eu vou dizer para você, Paulo, que eu estudei tanto, 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 que eu acredito que eu consegui avançar em pouco tempo, o que de repente outras pessoas mais jovens, ou que tenham feito a primeira opção, né, em trabalhar com desenvolvimento humano, de repente tenham alcançado em tão pouco tempo. Várias formações, estudando muito, autodidata para algumas questões, mas nunca é tarde. E o pouco que a gente tem para oferecer sempre é importante para alguém, né, que precisa ouvir aquilo, que precisa ter aquele cuidado. Então, se anime sempre em estar buscando, que o que é pouco para você pode não ser pouco para quem está recebendo, tá? E busque traçar um plano. É importante que a gente tenha um plano. E esse plano é o quê? É como você está hoje, né, que é seu estado atual, o que que você espera, como você espera estar até o final do ano, em relação aos seus conhecimentos. Aí você vai conseguir, quando você tiver isso claro na sua mente, né, e escrever também sobre isso, como que você quer estar. Pergunte para você o seguinte: o que você quer ver, ouvir e sentir quando você estiver pronto assim, que a gente nunca está pronto, né? Sempre tem algo a mais para a gente estar conhecendo, aprendendo, mas no que você se sentiria confortável. Então, coloque, eu me sentiria confortável quando eu estiver dando uma orientação consistente em tal assunto. Então, seja bem específico, porque quando chegar esse momento, né, daqui a tantos meses, 6 meses, daqui a 1 ano, e você conseguir dar essa informação, esse retorno para você mesmo, você vai entender que você alcançou o seu objetivo, pelo menos para se sentir confortável. Então, não desista, não. Vai prosperando, que é por aí. Ele agradece, Rosana, ajudou muito. O Jefferson Host, ele pergunta: professora, quais suas dicas para nós acadêmicos de enfermagem que, quando pensam na profissão, veem baixos salários e carga horária puxada? Pois é, a gente falou aqui em flexibilidade. A enfermagem é muito mais do que a gente pode imaginar. A enfermagem não é só trabalhar em hospitais, não é só ser empregado. A enfermagem tem um leque de opções e de atuações que a gente pode dar o valor que a gente quiser, tá? Então, a gente ficar preso a valor de mercado é o mesmo que a gente se colocar numa prisão, trancar a porta e jogar a chave fora. Então, é importante que você valorize o seu trabalho e coloque aquela questão, aquele exercício que eu falei aqui com vocês, coloque algumas sugestões, né? Se sente do seu lado mesmo, você com você, ou se quiser reunir alguns colegas e comecem a dar sugestões, o que mais a gente poderia fazer, né, para conseguir colocar no mercado uma enfermagem diferenciada, ou um serviço de enfermagem diferenciado que eu pudesse cobrar o que eu entendo que é justo, né, para mim. Porque certamente vocês vão ter o cliente que vocês querem, cobrando os valores que vocês vão cobrar, porque é justo. Pensem que a gente não se restringe só a um atendimento a pessoas carentes, nós temos pessoas que querem ter serviços de qualidade, que às vezes não encontram no nosso mercado, e o poder aquisitivo dessas pessoas é alto.
mesmo que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto sejam um número menor no nosso país, mas existem essas pessoas e elas querem pagar por serviço de qualidade, serviço que realmente atenda com empatia, com serviços prestados de uma forma segura, que tenham garantia. Então, pensem mais alto, pensem se você pode trabalhar tanto, dando 2, 3 plantões, por que não você não trabalharia para você, ou para uma equipe aí que vocês vão ter as ideias, né, de formar, e teria um salário mais justo, trabalhando de repente o mesmo tanto, né? Então, a gente tem que pensar numa enfermagem de mais qualidade e com novidades. Tem muitas oportunidades, tá? Que se você sair um pouquinho, abrir o leque, não olhar só Espírito Santo, de repente não olhar só São Paulo, não olhar só Brasil, olhar para fora daqui. Lógico que nós temos legislações diferentes, mas tem muita coisa que pode ser feita e que vai ser novidade ainda para a gente aqui no Espírito Santo, principalmente. Aqui o Jefferson colocou, né? Maravilhosa professora, um sopro de motivação para nós. Que bom, né? Então, a outra pergunta é da Mônica Goldner. Ela pergunta o seguinte: poderia falar como lidar com as nossas emoções nessa pandemia, quando você está um tempo muito maior dentro da própria residência, sentindo muitas vezes tristeza e carência? Uhum. Mônica, né? Mônica, a primeira questão a gente colocou aqui, quando a gente alimenta essas emoções primitivas, né? A tristeza é um desses sentimentos primitivos. E a carência, muitas vezes, é porque a gente não está muito acostumada a ficar sozinho com a gente. Então, isso dá uma carência, carência de outras pessoas por perto, né? Sendo que nós temos tesouros tão importantes guardados dentro da gente, que é necessário a gente conhecer. A dica que eu dou para você, para conseguir entender essas emoções, até um pouquinho, vou falar assim, a dica voltada para a comunicação não violenta. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema, mas é assim, o melhor que eu encontrei agora nesse momento para falar para você em como entender quais são as suas emoções e quais as necessidades que você está precisando resolver. A primeira questão, primeira etapa, vamos dizer assim, do exercício, é você parar um pouquinho, tirar esse barulho da mente e se colocar com você mesma. Respira fundo. As respirações profundas fazem a gente observar um pouco mais o nosso corpo, a nossa mente, onde o barulho, né, está acontecendo, pensando muito pensamento, que a gente chama de pensamento acelerado. Você pensa muito mais no que está externo do que está interno. Então, para um pouco em um ambiente tranquilo, mesmo que seja dentro da sua casa, respira e tenta perceber que necessidade é essa, que sentimento é esse que está te visitando. E aí, quando você identifica agora falando é tristeza, você está sentindo carência, aí você vai perguntar para você mesma, mas o que eu poderia estar fazendo? Pergunta com palavras mesmo para você. Mônica, o que você poderia estar fazendo para suprir essa carência? Ou para suprir essa tristeza? E aí você vai entender, você vai encontrando as respostas, né, que vão vir de dentro de você mesma. De repente, essa carência é porque eu queria me comunicar um pouco mais, eu queria receber uma ligação das minhas amigas, ou é porque eu estava tão acostumada a uma vida tão acelerada e nesse momento parou tudo, foi como assim, tivesse arrancado alguma coisa de mim, então eu preciso me situar novamente. Então comece a te perguntar o que está causando isso. Eu vou dar um exemplo aqui que pode te ajudar a chegar nessa conclusão. Eu estava dando um plantão, final do ano, um plantão noturno. E nesse plantão,
eu tinha deixado minha família em casa, estava uma tristezinha, assim, de ficar só ali, né, fazendo aquele plantão, tinha sido um sacrifício para mim, deixar minha família para fazer aquele plantão. E naquele dia teve essa necessidade, eu fui, eu escolhi ir, mas mesmo assim fiquei assim, deixei o meu coração, né, em casa. E de repente chegou um paciente muito nervoso, aqueles que parece que chegam no serviço achando que vão ser mal atendidos e antes disso acontecer já começam, né, a colocar tudo ali para fora. E naquele momento eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que ouvir isso tudo essa noite. E como eu já vinha fazendo, né, esses exercícios comigo mesmo, eu pensei, opa, peraí, isso é sobre ele, não é sobre mim. Então, que necessidade é essa que eu estou precisando atender, né? Nesse meu sentimento que surgiu aqui agora. E para mim era uma necessidade de respeito, de reconhecimento, porque eu deixei minha família em casa e agora estava passando por aquela situação. Quando eu entendi que era esse o sentimento e essa necessidade que eu precisava atender em mim, eu pensei, mas como que esse rapaz vai agir diferente se ele nem sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo aqui? Então, isso aliviou meu coração e eu consegui progredir, né, no restante do plantão com muito mais tranquilidade e com o meu humor restabelecido. Então, busque compreender quais são as necessidades que você está precisando atender nesse momento. Mas, em primeiro lugar, reduz esse barulhinho, reduz é, a, os pensamentos aí dentro da sua mente, acalma, respira fundo, acalma, para depois você se concentrar no que você está sentindo. Obrigada, Rosana. Tem uma outra pergunta aqui, a Mônica agradece. Da Tânia Carvalho Rodrigues de Santana. Ela primeiro, né, ela diz que está encantada com a sua forma de agir profissional. E quais são suas dicas de quando vem aquele medo de não dar conta, de concluir uma graduação, por exemplo? Porque como as pessoas que trabalham, têm filhos, enfim, vem aquele medo. Uhum. O medo de não dar conta, né? Como qualquer outro medo, ele pode vir para te paralisar ou para te fazer alavancar. Então, eu espero que você utilize para progredir, para alavancar. E como que a gente faz isso? Entendendo que existe o medo de não dar conta, provavelmente você vai perceber que você tem que ter disciplina. Porque se você não tiver disciplina com seus horários de estudo, com o momento que você tem de folga, que você vai dedicar-se, né, a fazer os exercícios ou a estudar. Então, eu penso que a disciplina é algo fundamental para você. E quando você pensar em quebrar a disciplina, não vou fazer isso agora não, vou deixar para depois, lembre-se do medo. Aí você vai usar o medo para dizer para você mesmo o seguinte: olha, se você não fizer agora, você pode não dar conta. Então o medo vai servir para você como uma alavanca e não como algo que vai te paralisar. Ok, tem mais uma pergunta aqui. Primeiro, né, uma fala da Tânia. Tânia, você gostaria de abrir o microfone e falar? Oi, Rosana, tudo bem, Ei, minha querida? Tânia, Quanto tempo? tudo bem? Eu Oi, estou Tânia aqui, Maia, que bom! Tânia Mara. Que saudade, que bom te Então, reencontrar e ter a ótimo, oportunidade de ouvir você falando dessa forma. Eu acho que você está trazendo para nós um momento tão importante. Eu acho que um momento que todos precisam ouvir o que você está falando. E que isso bom. está, assim, Feliz. acalmando o coração de diversas pessoas. Eu estou vendo aí no chat, estou vendo que todo mundo está colocando realmente, está vindo ao encontro das nossas necessidades, né? Que bom. E aí eu gostaria de falar assim, além de estar muito feliz de estar te revendo,
vendo aí sua trajetória de vida, né? Tantos anos que a gente não se vê, mas que bom que você está nesse momento tão especial. Eu fiz a pergunta, Rosana, em relação à questão de que nossos profissionais estão sofrendo muito. Eu acho que a sociedade está, né? Eu acho que isso é notório no mundo, mas assim, a sociedade está sofrendo diversas situações, mas os nossos profissionais também, devido à sobrecarga de trabalho, devido à questão mesmo, né, de medo da doença, medo de passar para a família. E isso está trazendo uma situação onde nós precisamos ter canais de atenção, de cuidado, né? Porque a gente precisa cuidar de quem cuida. E aí a gente tem algumas formas de trabalhar isso, mas eu gostaria de saber se você tem mais algumas dicas de como nós poderíamos alcançar cuidado, né? Até mesmo uma questão de saúde mental que a gente precisa para esses nossos profissionais. Nós estamos tentando fazer isso no SUS. Eu gostaria de ouvir de você, se você tem algum trabalho assim com as suas equipes. Muito bom te rever, tá? Igualmente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Veja bem, Tânia, eu penso que nos serviços de saúde, a posição hoje do gestor, ela é muito mais, né, de servir. Nós vamos estar nessa posição de liderança servidora, assim, fazendo uma grande diferença nesse momento. Eu penso que os serviços poderiam escolher a dedo as pessoas que realmente conseguem fazer esse papel e que se sintam também, né, à vontade para fazerem isso. Porque hoje as equipes, mais do que alguém para dizer o que tem ou não tem que fazer, elas estão precisando de pessoas que as ouçam, que reconheçam as suas necessidades, que falem que naquele dia ela não está bem para trabalhar e não vai trabalhar. Então, a gente sai meio desse contexto, né, de produção e entra num contexto, como eu coloquei aqui no início, de humanidade. Então, eu sei que isso é meio delicado para colocar, porque tem serviços que estão com pessoas afastadas, né, até por conta do Covid, mas que é um jogo de cintura que a gente precisa ter para isso. Então, esse é o primeiro passo. As pessoas estão precisando mais do que nunca serem amparadas, serem ouvidas, que a gente trabalhe com empatia, porque cada um vai corresponder, né, a essa situação de uma forma diferente. Alguns vão estar ali, vão conseguir fazer o que tem que fazer, apesar da tensão, do medo. Outras vão ficar paralisadas e a gente vai precisar dar uma atenção maior para essas pessoas. Lógico que uma rede de apoio é super importante, em todo momento né? Mas nesse momento agora em especial é muito importante que a gente tenha alguma referência para que esses servidores possam procurar, caso percebam que precisa de ajuda ou que a gente mesmo perceba, né, e detecte nessas pessoas e ofereça um serviço de apoio na questão da saúde mental. A dica que eu tenho para dar é o tratamento, o carinho, a atenção, que é o que a gente tem, que não tem custo. E, além disso, lógico que cada empresa, se puder buscar, né, uma rede de atenção, profissionais de psiquiatria, de psicologia, que possam dar uma atenção para aquelas pessoas que realmente entrarem numa situação que precisam de ajuda profissional, que auxiliem. Espero ter respondido, Muito Tânia. obrigada. Sim, com certeza. Muito obrigada, tá? Além disso, só mais uma fala. Além disso, é lógico que investir nesse momento no crescimento de equipe é um bom negócio. Sempre é, né? Estudo, aperfeiçoamento, sempre é um bom negócio. Nós tivemos, nesse período, uma empresa grande aqui do estado, uma rede que faz serviços de oftalmologia, que buscou a gente justamente para trabalhar a equipe deles nesse momento.
para a liderança se formar de uma forma mais humana, que buscasse atender as necessidades que vão além, né, da compra de um serviço. Então, com isso, como a gente sempre tem o foco no trabalho, esse autoconhecimento prévio, as pessoas conseguiram perceber nelas mesmas, né, quais são esses sentimentos que vêm visitando diariamente e conseguindo suprir essas necessidades. E dizer e falar sobre o que está sentindo é importante. Então, a gente buscar ouvir um pouco mais e tentar atender as necessidades da nossa equipe, deixar essa equipe paramentada, se sentindo segura em relação a tudo que a empresa pode oferecer, né? Eu falo empresa, seja pública ou privada, mas, e que o enfermeiro, sendo gestor, né, da equipe de enfermagem, ou o profissional de saúde que esteja à frente da equipe maior, que tenha essa preocupação e demonstre essa preocupação. Porque um grande medo que as pessoas, os profissionais têm hoje é a falta, né? A falta do EPI, a falta da atenção, caso precisem se afastar. Pensem que nesse período, eu não sei, Tânia, se você passou por isso, mas eu tive pessoas na minha equipe que ficavam se desculpando porque iam precisar tirar um atestado, porque foram detectadas com coronavírus. Aí pensa bem, né? A gente nesse momento difícil e as pessoas preocupadas porque iriam sair ali da linha de frente e nem queriam fazer isso, porque gostariam de colaborar mais. Então a gente tem os dois lados da moeda, né? Isso aí. Verdade. E o que você falou no início da sua fala, né, Rosana? Hoje, o valor está nos recursos humanos. Tecnologia a gente já tem bastante. Hoje o valor está nos recursos humanos. Aqueles que conseguem reconhecer que o valor está nas pessoas e podem fortalecer, né, esses profissionais, aí eu acho que é onde vai evoluir mais. Sim. Mas obrigada. Aconteceu a mesma coisa e a gente está tentando trabalhar essa questão, a empatia, se colocar no lugar do outro e tentando trabalhar o fortalecimento das pessoas, dos seus valores, do que ele representa, ressignificar, porque eu acho que Sim. ressignificar o que ele está fazendo é imprescindível. Uhum. Obrigada, Rosana. Um forte abraço, tá? Abraço. Então, continuando aqui com as perguntas, agora é a pergunta da Gisele Gonçalves dos Anjos. Ela pergunta assim: como se encontrar com o curso escolhido nessa situação em que estamos durante a pandemia? Como se encontrar com o curso escolhido? Eu creio que assim, deve ter iniciado algum curso, e aí, devido à entrada de pandemia, a pessoa teve que ficar em distanciamento social, tendo as aulas remotas, e aí ela não se encontrou, né, com o curso. Uhum. O que será que está faltando, né, Giovana? A gente entender que o curso, nós precisamos entender os conceitos, né, para que a gente possa partir para a prática. Às vezes essa questão de você estar muito ansioso para como vai ser lá na hora da prática, né? E a gente tem isso mesmo, né? Na área de saúde, a gente quer logo a aula de anatomia. Então a gente quer viver aquele, assim, ao vivo e a cores, né? É muito gostoso isso mesmo. Agora, busque viver também o que a teoria está trazendo para você, porque a aula online, ela não te distancia da teoria, ela te distancia da prática. E para a gente poder ter uma prática com mais aproveitamento, quanto mais a gente souber da teoria, é melhor. E hoje em dia a gente tem tantos recursos também, vídeos, né? Nós conseguimos assistir procedimentos por vídeos, isso é possível. Então, a gente buscar fazer o que é possível, para quando a gente estiver num momento, né, mais liberado, que puder fazer a aula presencial, aplicar todos esses conhecimentos. Quem sabe se você buscar
vamos buscar sugestões, né? Quem sabe se você conseguir fazer algum fichamento dos procedimentos que você gostaria de fazer, ou algo que vai te levar ao encontro aí do seu curso, né? O que seria? Eu não sei se seria enfermagem ou outro curso, mas que você buscasse desenvolver a sua teoria direcionada para o que você gostaria de ver na prática. É uma dica. Não sei se seria períodos iniciais ou se já estaria no momento de ir para a prática, mas direciona o seu estudo voltado para a prática e pensa, e quando eu estiver lá examinando aquele paciente, o que eu vou poder observar? Se for semiologia, você já pode começar a praticar em casa com quem estiver lá do seu lado, a gente expandir, né, as nossas possibilidades para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Veja bem, quando eu estava no meu primeiro período da faculdade, que a gente não tem praticamente nada assim de prática, né? Era o primeiro período, muita teoria ainda. A faculdade entrou em greve. Então não foi pandemia, mas foi greve. A Giovana e a Florencio lembram bem, né? Quantas greves nós passamos na Faculdade Federal. E aí, nesse período, para mim, foi possível, porque a gente não tinha pandemia, era só a greve da faculdade. Eu fui buscar um estágio no hospital, no primeiro período. E aí, cheguei lá, por sorte, teve uma professora da faculdade que estava nesse local e falou assim, vamos dar uma oportunidade para essas meninas, porque elas estão muito interessadas. E as aulas que nós tínhamos feito na parte de controle de infecção, microbiologia, que não tinha ainda prática, né, só tinha teoria, nós tivemos a oportunidade de observar as coisas acontecendo ali, a lavagem das mãos, olha, eles lavam as mãos assim, como fala lá na teoria, vimos parto acontecer. Então, o simples referencial teórico que a gente teve, né, nós pudemos observar, e mesmo que fosse só observar, não pudesse encostar em nada, mas foi de grande valia. Então, quem sabe você podendo ter a teoria e pudesse assistir filmes, fazer, de repente, se tiver alguma prática em alguém que more com você ou em você mesmo, você pudesse experimentar isso a mais. Por quê, gente? Eu tô falando isso porque tem pessoas que precisam tocar, pessoas que precisam fazer para conseguir assimilar melhor. Tem pessoas que precisam ouvir mais sobre o assunto para poder assimilar melhor, e outras precisam ver mesmo, olhar e ver alguém fazer para poder conseguir assimilar. Então pode ser essa a sua necessidade, busque usar todos os seus sentidos. Então, se for o caso, não estou na prática, mas e se eu fizer aqui com quem está aqui em casa? Ou se eu ver alguém fazendo no vídeo e repetir aqui, vamos perceber como é que vai ser essa sensação? Então, busque experimentar um pouquinho, utilizar os seus 5 sentidos, para você poder fazer um melhor aproveitamento do que você está estudando hoje. Isso, Rosana. Inclusive, tem um dos nossos acadêmicos aqui falando que em semiologia eles fizeram isso, né? Utilizaram um familiar para poder praticar o exame físico. Isso, e o familiar vai apurar. Isso, é um modo também do familiar valorizar, né, essa formação. Uhum. Sim, vai falar, nossa, você sabe fazer isso, né? O exame, nossa, e nós enfermeiros conseguimos fazer um exame tão minucioso que é difícil um outro profissional que faça com tanto detalhamento. E outra aqui falando que no técnico ela funcionava até marido e filhos. Ai, ai. Tá, tem a Paula está dizendo aqui que ela é técnica de enfermagem e ela está na linha de frente estudando estética. Ela queria parabenizar você, Rosana, pela excelente palestra, que ela gostaria tanto que todo profissional da enfermagem tivesse essa sensibilidade que você tem. Né? Pode ter. E o Milton, ele está fazendo uma pergunta, que é Milton Gonçalves. Ele tá, eu acho que é uma técnica que ele está querendo, né? Ele disse o seguinte:
Como fazer para estudar? Pois eu pego no livro para estudar, estudo pouco. E nas provas tiro nota baixa. Ele disse que sim, é uma técnica que ele precisa. Tá bom. Milton, é Milton? Ok, vamos lá. Primeira coisa é você conseguir entender qual é o seu melhor canal de aprendizagem. Isso a gente não vai conseguir 100% aqui, mas existem ferramentas para isso. Você perceber o seguinte, se você aprende melhor vendo, você observando o professor ensinar ou assistindo um vídeo, você consegue aprender bem. Ouvindo, tá? Ou fazendo. Fazendo seria assim, você ensinar para alguém, por exemplo. Você não sabe muito bem aquilo, mas você mesmo assim vai ensinar o que você sabe para alguém. E a partir daquilo ali, você vai aprender mais ainda. Se você não tiver ninguém para ensinar, ensine para o seu amigo invisível. E aí você vai explicando para ele. E você vai fazendo as perguntas também. Quanto à concentração, que me parece que é o que você está precisando, tem que observar o seguinte. Primeiro, quais são as suas necessidades que estão precisando ser atendidas. Por exemplo, se você está precisando dormir melhor, se você está precisando ter algum momento mais adequado para estudar. Então, isso tem que ser reconhecido, por quê? Porque se você for estudar e tiver com sono, você vai ficar desconcentrado, né? A partir do momento que você percebeu, não, eu dormi bem, as minhas horas de sono foram favoráveis, né? Mas mesmo assim, eu tenho que descobrir qual é o melhor momento para estudar. Algumas pessoas conseguem se concentrar por 10 minutos, outras por 20, outras até por 1 hora. Então, isso também você precisa reconhecer. Você vai cronometrar. Você vai pegar um relógio, realmente, o celular, e vai anotar lá o horário que você começou a estudar, lendo, se for o caso, lendo, ouvindo ou assistindo, tá? Você vai identificar como que você consegue aprender melhor. Anota a hora que começou, agora, 21h44. Foi estudar, ouvindo, vendo ou lendo, e aí você vai, na hora que você perceber que começou a desconcentrar, você vai lá e vai anotar também. Aí você vai respirar fundo, umas 4, 5 vezes e vai recomeçar. Aí você vai anotar de novo o horário que você começou a ver, ouvir ou ler e vai anotar o momento que você percebe que diminuiu a sua concentração. Para que isso? Para que você consiga perceber quantos minutos você consegue ter uma concentração mais profunda. E aí você vai começar sempre a cronometrar e observar se você vai conseguindo se superar nesse tempo, tá? Mas isso com sono em dia, isso com necessidade atendida, por exemplo, alimentação, que às vezes está estudando aí pensa que tem que comer alguma coisa. Então, se prepara para esse momento. E se são 10 minutos, que sejam 10 minutos muito bem aproveitados. Respirando fundo e se colocando naquela posição de estado de presença, que a gente chama. No seu estado de presença, você vai conseguir fazer mais 10 minutos, e assim sucessivamente, até o momento que você perceber, não, agora já está de bom tamanho, vou encerrar por aqui. Então, são 3 dicas. Eu tive uma cliente de coach que ela estava fazendo o 4º ano na escola de medicina, e ela me pediu que fizesse esse processo com ela, porque ela estava tendo justamente esse problema para se concentrar. E aí a gente foi conversando para descobrir qual era o melhor canal de comunicação dela, e ela chegou no ponto de dizer, então, quando eu gosto de ler, ela falou para mim, ler, grifar as coisas que chamam mais atenção, né? Na sala de aula eu presto atenção, gosto de prestar atenção na aula e ir grifando no caderno, escrevendo ou grifando no livro, mas tinha uma coisa que acontecia sempre, que ela gostava de fazer. Ela sempre pedia uma amiga para falar no áudio para ela quais eram, o que ia cair na prova, falar um pouco sobre o assunto, e era nesse momento que ela ouvia que ela conseguia aprender mais. Então nós descobrimos que o melhor canal dela era o auditivo, e aí ela passou a ouvir as aulas, ela gravava as aulas e ouvia. E as notas dela foram lá em cima.
Então, é bom que você vá testando os seus canais e faça esse exercício aí que eu te dei a dica. E depois você vai lá na minha rede social e conta como é que foi, tá bom? Muito excelente dica, Rosana. E o Tiago Moisés dos Santos, ele fala aqui que ele estuda muito em casa, mas ele tem medo de chegar na hora do estágio e esquecer. Né? Existe uma, né, complementando essa dica, né? Essa questão de esquecer, o medo de esquecer é uma historinha que você conta aí na sua mente, tá? A gente chama isso de crença. É você quando você acredita em alguma coisa piamente. Quando você muda essa crença na sua mente, as coisas começam a funcionar de uma outra forma. Então você vai mudar a historinha que você conta aí na sua mente. E você vai escrever no seu caderno, isso aí que eu tenho medo de chegar na hora da prova e esquecer. E você vai reescrever essa mensagem, por exemplo, dizendo da forma que você quer que seja. Eu quero que chegue na hora da prova e tudo que eu estudei venha à tona na minha memória. Então você vai refazer essa crença. Parece brincadeira, né? Mas não é. Então, as crenças que a gente vai alimentando na mente da gente, elas fazem muita diferença para o nosso cérebro, porque isso é um comando. Então, quando você comanda seu cérebro, dizendo para ele que todas as vezes que você vai fazer a prova, você vai esquecer o conteúdo, ele vai fazer isso por você, porque ele te ama. Então, muda a historinha que você conta para o seu cérebro. Um exercício para todo mundo aqui, para tirar a dúvida, é o seguinte: diz hoje à noite, quando você for dormir, antes de dormir, quantas horas você quer acordar no dia seguinte, tá? E aí você vai ver que sem despertar o despertador, você vai conseguir acordar. Mas conta essa história de verdade. Eu quero acordar, por exemplo, às 5h30 da manhã, tá? Então, as histórias que a gente conta para a mente da gente, ou que a gente ouviu quando era criança, elas fazem toda a diferença. O nosso cérebro segue direitinho. Quando a gente ouve quando é criança, a gente falando da enfermagem, essa questão dos salários, quando a gente ouve quando é criança que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bom, né? Que dinheiro não compra felicidade, compra uma vida confortável, dinheiro compra coisas boas para você usufruir, dinheiro te dá viagens para você conhecer outros lugares, o dinheiro dá conforto para sua família. Então, mudar essas crenças, né, de coisas que a gente ouviu desde a infância, faz toda a diferença para que a gente tenha um futuro melhor e consiga conquistar as coisas que a gente deseja.